2 indícios para saber se você está terminando um quadro. Muita gente tem essa dúvida, né? Muita gente tem essa dúvida. Cadê a canetinha? Está aqui no meio das canetas. Não é nem essa, é outra. Parecida. 2 indícios. Vou te dar 2 indícios que são fundamentais. Muita gente fica um pouco perdida, às vezes, querendo saber como é que faz, né? Como é que se dá o processo de você... Está terminando meu quadro? Como é que eu sei isso, né? Vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu me acertar aqui com esse meu tablet. 2 indícios para saber se você está terminando o quadro. Saber, só um instante. Se você está terminando um quadro. Normalmente o quadro ele ocupa um espaço na nossa cabeça quando a gente está fazendo um trabalho, que é um espaço bastante... Você fica muito tempo, às vezes, trabalhando, não sei, depende de cada um. Tem gente que demora menos, tem gente que demora mais. Eu era bem rápido no início, 30, 35 anos atrás. Hoje em dia eu demoro bastante tempo, ficando no quadro, às vezes, mais de ano. Né? E aí, muita gente fica assim, eu não sei a hora que termina. Né? Em geral, são pessoas que estão ainda no início, né? São pessoas que estão iniciando o processo de pintura. E aí vale, até desenho mesmo vale. Eu falei quadro, porque o quadro é a coisa que mais, vamos dizer assim, te prende, né? Você fica assim, querendo finalizar um quadro, aquela idealização um pouco, né? Mas como é que eu sei isso? Qual é o indício disso daí? Para saber se o quadro está terminando ou não está. Bom, primeiramente, é óbvio que cada pessoa vai ter o seu tempo. Cada pessoa vai ter seu momento de avaliar se o quadro acabou, né? Mas eu posso afirmar, diante desse tempo que eu tenho aí de experiência na pintura, que muitas vezes as pessoas acham que vão prever, que tem uma previsão, que eu fiz um esboço e vou seguir o esboço. Só que o processo se dá de uma maneira bastante orgânica, livre, fluida, e você, às vezes, escapole do esboço. O esboço, ele, muitas vezes, é feito para você fugir dele. É incrível. E como é que eu sei, então, como é que ele vai acabar? Se eu fugir do esboço, por exemplo, né? Se eu seguir o esboço, normalmente o que acontece o quadro não fica tão bom quanto no esboço ou no rascunho. Né? Quando a gente fala que rascunho, que é estudo, esboço, o quadro não fica tão bom. É incrível, né? O rascunho acaba superando o quadro. Por quê? Porque é natural. No rascunho tem uma fluidez ali no desenho. Mas, quando você está fazendo um esboço, aplicando o esboço no quadro, ou você se solta daquilo, usa o esboço só como uma referência e transforma o quadro numa coisa nova, né? Você não vai copiar o rascunho, o esboço. Você vai transplantar uma coisa nova ali. Ele é um guia. Né? E aí, como é que você sabe que aquilo está acabando? Às vezes cria-se uma certa dúvida sobre essa situação de mas eu não sei se eu acabei. Não sei se eu acabei. Cria-se essa situação. Eu vou te dizer, então, existem 2 indícios que eu uso, assim, para mim são infalíveis. Para mim são infalíveis. Você está pintando um quadro. Vamos supor que vou desenhar aqui para facilitar. Está com o quadro aqui. Está pintando o quadro, beleza, estrelas, céu, sei lá, várias coisas aqui. Lago, noite, o quadro está até... Estou fazendo o quadro já dia, né? Papapá, pintei, não sei o que mais, elementos, papapá. Tem uma hora que eu já estou assim, estou gostando disso aí. E aí eu pego o pincel, molho a tinta e olho e não sei o que fazer ali. Eu literalmente não sei onde pintar mais no quadro. Esse é o primeiro indício. Quando você não sabe. É engraçado isso, não? Mas é verdade. Primeiro indício. Você não sabe mais onde pintar. Se for um desenho, desenhar. Né? Esse é o primeiro indício. Não sei para onde ir. Fica desconfiado
que pode ser que você tenha acabado o quadro. As configurações, elas se dão, às vezes, no tempo. Então, a gente tem que ter paciência. Esse é o primeiro indício. Segundo indício. Sim, você tem o primeiro indício, que é esse, né? Você não sabe onde você vai pintar. O segundo indício é, você está fazendo um quadro já há algum tempo. Vamos dizer que você está pintando esse quadro há um mês. Né? Aí você pinta o quadro, você está deixando ele ali no cavalete. Vamos dizer, está o cavalete aqui, ó. Não, o quadro está aqui, bacaninha. Papá, papá. O cavalete está aqui, ele está lá no cavalete. E você simplesmente para de pintar o quadro. Não pega nele nunca mais. Você para de pintar e não pega mais nele. Não trabalha mais nele. Pode desconfiar. É provável que esse quadro tenha finalizado. Porque, na realidade, quando um quadro tem alguma coisa a fazer, ele diz para você. O próprio quadro, é engraçado isso, mas é verdade. O próprio quadro vai te contar isso. O próprio quadro vai te dizer: ei, tem uma parte aqui. Ei, tem outra parte aqui. O que você acha de fazer um contorno aqui? Aí você vai se mexer e vai fazer. Mas se você não sabe mais onde pintar, ou você fez algumas sessões de quadro, pintou bastante, como está aí na imagem, aí, e aí tem uma hora que você, na outra vez, no outro dia que você ia pintar, você resolve fazer um outro quadro, deixa ele de lado. Isso é um sinal claro que pode ser que esse quadro já tenha acabado. E você não prestou atenção ainda, e é normal. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Você encosta um quadro, diz assim para você: vou voltar a pintar depois, e não volta. Pode acreditar, isso é um indício muito importante. Veja, principalmente no segundo indício, existe uma coisa muito importante aí que eu acho que vale frisar, que é muito comum que artistas novatos queiram atender clientes ou algo assim e não deem valor a uma coisa que é fundamental. Não, jamais tenha prazo rígido. Prazos rígidos para a finalização. Sim, porque você precisa de tempo para essa maturação aí que eu falei, né? Você larga ele, você fica observando, tem uma hora que você não tem vontade de fazer mais nada. É porque, na verdade, o quadro acabou. Veja, é muito importante você pensar. Não vão soar sinos na catedral, na sua cabeça. Blim, blom, acabou, acabou, realmente acabou. Não, é você que vai definir isso. Eu estou te dando indícios. Você não sabe mais onde pintar, ou você não pega mais no quadro. É porque alguma coisa lá inconscientemente está te dizendo: passa para outra, isso aí já acabou. Tá? Então, se você tem essa dúvida sobre final de trabalho, final de quadro, final de desenho também, eu falo quadro, como eu disse, porque o quadro é considerado uma coisa muito. Mas pode ser um desenho, né? Se você tem alguma dúvida nesse sentido, fica ligado nisso, porque é importante você prestar atenção. Pode ser um indício de finalização do seu trabalho.